muita alegria estou vindo aqui esta noite. Uma noite especial. Foram, após 12 encontros, uma galerinha aí que a gente estava estudando sobre finanças à luz da Palavra de Deus, à luz da Bíblia. E a gente aprendeu bastante coisas e hoje é quase um encerramento do grupo. Assim. A gente já tem marcado outros encontros, a gente vai discutir mais algumas coisas. Mas, a princípio, é o término oficial do nosso curso, dos nossos encontros. Vamos sentir saudades desse tempo, dessas discussões, as trocas de ideias. Né? Mas vamos lá. Hoje o tema que vamos tratar vai ser finanças e endividamento. É um tema que muitas pessoas passam por isso. Finanças, todos nós precisamos cuidar das nossas finanças, temos que administrar bem os nossos recursos, como nós aprendemos no curso, não os nossos recursos, os recursos de Deus, as posses de Deus, onde nós somos apenas mordomos desses recursos. E muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos, achando que nós somos os verdadeiros donos de tudo, e nos encrencamos nisso, né? Nós chegamos às vezes a algum ponto que não conseguimos mais pagar as dívidas, não conseguimos mais quitar nossos compromissos e ficamos com um nome não muito bom aí na rua, na praça, né? Às vezes quando você quer comprar alguma coisa, você não consegue mais. Às vezes até à vista o pessoal já te olha meio estranho. Próximo slide aqui, então, o tema finanças e endividamento. Alguns itens aí que são manchetes, que foram manchetes nesses últimos dias. Confiança da indústria cai 2,9% em setembro e renova mínima histórica. Indústria caindo. Lucro industrial na China mostra queda anual de 8,8% em agosto agora. A indústria brasileira é uma das que mais perderam competitividade em 10 anos. Está sucateada a nossa indústria, a indústria do Brasil. Para quem trabalha na área sabe do que estou falando. Não se consegue mais equipamentos de ponta para competir com o mercado internacional. O mercado estima mais inflação e queda maior do PIB em 2015 e 2016. E o Brasil perdeu quase 1 milhão de empregos em um ano, diz CAGED. CAGED é um informativo mensal que as empresas fornecem ao Ministério do Trabalho. Então, por esse censo, perdeu-se muitos empregos nesse período. Em meio a tantos processos de crise em andamento, como se ouve falar aí, a TV fala, os noticiários em geral, na internet, a crise está à solta, como dizem, se ela não está firme para vir aí, as pessoas em geral elas fazem com que a crise aconteça realmente também. Né? E nesse meio, com esses problemas todos e instabilidade, não é conveniente que se contraia dívidas. E você não sabe o futuro, você não sabe o que vai ser amanhã. E normalmente dívidas pressupõem um período mais longo, né? Em média, os brasileiros a dívida dos brasileiros, em média, é 7 vezes o valor do seu salário, o valor do seu ordenado. Então, para quitar a sua dívida, teria que trabalhar 7 meses aí para quitar os seus débitos, deixar tudo quitado. Isso sem gastar em mais outras coisas, né? Apenas pagando a dívida. A média dos brasileiros. Isso quer dizer, alguns devem menos, outros devem muito mais. Né? A inadimplência no Brasil, quem é inadimplente no Brasil e paga as contas em atraso, em torno paga 70% a mais em termos de valores de multas e juros. O setor de varejo já contabiliza 38% a mais de inadimplentes esse ano que em 2014. O que a Bíblia fala a respeito disso? Alguns versículos. O que diz lá? Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Palavra de Deus falando isso. Né? Versão Provérbios 22, versículo 7 da versão Bíblia Viva. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. 1 Coríntios 7, 23, do apóstolo Paulo recomendando isso a todos nós.
Se nós fomos comprados pelo alto preço, que alto preço foi esse? A morte de Jesus na cruz, né? Para nos salvar. Ele veio nos salvar, então nós vamos nos tornar escravos de outros homens, de outras pessoas? A dívida é uma forma de escravidão. E depois, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Isso está em Romanos 13, 8. Próximo. Ansiedade versus paciência. Às vezes o motivo de uma dívida nessas palavrinhas aí. A ansiedade e a falta de paciência na realidade, né? A pessoa precisa consumir algo, mesmo que ela ache que precisa, sente a necessidade, mesmo que não seja o fato real, mesmo que não seja essa a realidade. A ansiedade leva muitas vezes a nos metermos em financiamentos e empréstimos desnecessários. Percebe-se hoje em dia uma ansiedade muito grande dos jovens, inclusive no trabalho. A gente está trabalhando aí nas empresas, a gente percebe que quando se contrata um jovem, ele não tem a paciência de começar no trabalho como um estagiário, como um auxiliar. Ele já acha que tem capacidade suficiente para ser gerente. Ele já deveria ser reconhecido como tal. Para quem trabalha na área, a gente sabe que não é bem isso. A gente tem que trabalhar muitos anos numa empresa mesmo para ser reconhecido, né? E hoje a gente contrata alguns jovens que se acham já preparados para assumir cargos maiores, que sabem mais do que o próprio diretor da empresa. E isso leva também uma reflexão no lado do consumo. Se não tem paciência de subir no mercado de trabalho aos poucos, sendo merecedores por aquilo que desenvolvem, também no mercado de consumo é a mesma forma, não consegue se controlar. Vê algum noticiário, algum comercial, já se sente na obrigação de comprar. Muitas vezes até para concorrer ou para se igualar ao colega, ao amigo, né? E aí se mete em dívidas. Muitas vezes não temos paciência para esperar que Deus opere em nós. Ao contrário, ao contrairmos uma dívida, não deixamos Deus agir. Nós temos um livro que nós lemos nesse curso, O Seu Dinheiro. Fala de uma história de um estudante de teologia que não tinha dinheiro para fazer o seu curso de teologia. E ele estava a ponto de desistir, não conseguia alguém que o financiasse e não conseguia pegar um empréstimo porque, por problemas financeiros, os pais dele não conseguiam também o empréstimo. Mas ele resolveu se matricular e foi estudar. E foi estudando. E os anos foram passando e ele conseguindo pagar as mensalidades. O dinheiro ia chegando, as pessoas iam ajudando. Então, quer dizer, ele não precisou contrair uma dívida para fazer esse curso. Quando ele viu, ele estava formado e não gastou com empréstimos, com juros, nada. As pessoas foram o auxiliando. Então, quer dizer, ele entregou nas mãos de Deus e Deus foi aquecendo o coração das pessoas, essas pessoas foram o ajudando, o auxiliando a terminar esse curso, né? É a forma que Deus tem de ajudar praticamente em nossas vidas, né? Isso é um exemplo do livro, mas se fosse para contar, temos exemplos verdadeiros também para falar a esse respeito. É sempre bom ter paciência, esperar, poupar, ver se realmente precisa daquilo que está buscando e se não tem mesmo outra forma de adquirir ou realizar um tal projeto. Próximo. Então, crescimento profissional, tem que ter paciência, bem como a questão de gasto e investimentos, né? Bom senso. O que quer dizer isso? Podemos dever alguma coisa? Podemos contrair alguma dívida? Existem alguns casos, né, que às vezes é inevitável a gente contrair. Não vamos dizer agora que não podemos mais contrair dívidas nenhuma, né? Não é bem assim, não vamos ser tão radicais a esse ponto. A Bíblia não fala nada especificamente a respeito que nós não devamos contrair dívidas. Segundo o autor
no livro O Seu Dinheiro, Howard Bacon, ele fala que é aceitável se contrair uma dívida em caso de aquisição de casa própria, estudando bem os casos, as hipóteses que venham surgir. Algum negócio que você possa concretizar, que você esteja buscando, mas se o valor desse bem for superior ao valor do financiamento, aí sim, aí você tem uma garantia, né? Você faz o financiamento, mas tem uma garantia que se algo não der certo, tem o bem para vender e conseguir o recurso em troca. E quando as parcelas não comprometerem o seu orçamento. O que uma dívida pressupõe quando nós assumimos uma dívida? Amanhã. Nós sabemos o que vai nos acontecer amanhã? É difícil, né? No curso lá nós até fizemos uma perspectiva, uma contagem de dias, quanto que nos falta ainda até no final das nossas vidas, né? Então, alguns tinham um pouco mais de dias, outros um pouco menos de dias. Lógico, isso tudo é estimativa, tudo isso, então, se Deus quiser, Ele age da maneira como Ele quer, Ele nos chama a hora que Ele quiser, não tem nada disso, né? Mas baseado nos nossos ancestrais, nossos antepassados, dá para mais ou menos se fazer uma média, uma noção, né? Então, dá para mais ou menos se ter uma ideia de quanto tempo que ele vai viver, e aí se os bancos confiarem uma grande parcela de valores para a gente, não é bem assim. Vamos lá, o que pressupõe a dívida, pressupõe o amanhã? O que a Bíblia fala sobre o amanhã? Vamos, aí. Um texto legal da Bíblia, Tiago 4, versículos 13 a 15. Antes nós contraímos uma dívida, ou qualquer coisa que a gente planeje para o dia seguinte, é bom ter em mente isso. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, se Ele nos permitir, aí sim faremos isso ou aquilo, ou de repente nem uma coisa nem outra, Ele vai nos mostrar um outro caminho, né? Isso tudo depende da vontade de Deus. Hoje nós temos um trabalho, de repente amanhã Deus quer nos provar em algum outro local. Ele quer nos colocar, talvez Ele tenha uma missão para nós em um outro ponto, em uma outra empresa, uma outra forma de trabalho. Não sabemos o que Deus tem planejado para nós. Ainda bem que não sabemos, né? Senão de repente a gente faria mais bobagens ainda, né? Próximo. Antes de fazer qualquer dívida, devemos planejar bem. Devemos colocar no papel que nós temos planejado de receber, que nós vamos receber, e também os nossos gastos previstos. Fazer um orçamento mensal, um orçamento anual, né? Antes de qualquer atitude, contrair dívidas ou simplesmente investir, tenha em mãos ou no papel o orçamento mensal ou anual, discriminando o que você recebe e onde esses recebimentos já estão vinculados, para que gastos que eles já estão vinculados. E a partir desse orçamento, desse papel, aí sim, você tem que ver o que você pode tirar dessa parte que já está investida ou que está sobrando para um novo projeto, um novo investimento. Então, analise seu orçamento, peça dicas. O que são as dicas? São conselhos, né? Os conselhos bíblicos são importantes. Peça conselho a Deus em oração, né? Dobre-se diante da presença do Senhor, ajoelhe-se, se for necessário, na presença de Deus e peça em oração a Deus, que Ele te responde com certeza. Às vezes Deus Ele te responde através do conselho de um amigo, através de um conselho de
um mais velho, de um ancião da igreja, de algum familiar, e principalmente do seu cônjuge. Se você é casado, a primeira pessoa que você tem que pedir o conselho sobre determinado assunto, negócio, é o cônjuge. Isso é o mais importante. E é principalmente através do cônjuge que Deus vai se manifestar em primeiro lugar. A melhor forma de fugir de dívidas e suas implicações negativas é planejar com antecedência. E, se possível, investir os recursos como forma de poupança, somente depois de ter um montante adquirir o bem que almeja. Também isso deve ser feito com diligência, sem que o amor ao dinheiro se torne uma obsessão. Você não pode pensar também só em investir, aplicar em caderneta de poupança e outras aplicações. Daqui a pouco o teu objetivo de vida vai ser apenas esse de cada vez mais crescer na caderneta de poupança, a sua aplicação, e o seu amor, em vez de ser amor a Deus, amor ao Senhor, passa a ser amor ao dinheiro, amor à conta bancária. E isso também é um mal, como nós vamos ver biblicamente na próxima, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo fala isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pior do que estar endividado é ter o amor ao dinheiro, ser ganancioso, fazer tudo e qualquer coisa para conseguir dinheiro. Próximos exemplos. Aqui são alguns itens do site SPC Brasil. Ali fala o seguinte, um dos tópicos: para satisfazer a vontade do parceiro, 1/3 dos internautas gasta mais do que pode. Interessante, gasta mais do que pode. Não poderia gastar, mas gasta, para satisfazer a vontade de alguém. Depois, 6 em cada 10 mães, bastante, né? 60% das mães cedem à vontade dos filhos na hora das compras, revela a pesquisa do SPC. 40% dos internautas extrapolam o seu padrão de vida financeiro. Mostra a pesquisa também do SPC Brasil. Você tem um padrão de vida? Você tem um salário X? Você não pode gastar 2 vezes X. Né? Gasta somente X. Espere o salário entrar, para daí gastar também esse valor nos devidos momentos adequados. Né? Outros fatores que podem levar ao endividamento. Quanto mais TV você assiste, mais você está propenso a gastar. Né? Depois, quanto mais olha revistas e catálogos, mais você gasta. Isso é interessante, que você pode não precisar de um perfume, de um shampoo, de um desodorante, mas chega alguém que oferece aquela revistinha da Avon ou da Natura, acaba comprando. Né? E aí a moça lá da Natura faz em vez, aí paga em várias vezes, né? Diminui um pouquinho da comissão lá, e assim vai, assim por diante. Aí acaba precisando de mais perfume, mais shampoo, e assim por diante. Quanto mais for a lojas, mais gasta. Né? Quanto mais se vai nas lojas, mais a gente gasta. A Marlene não gosta quando eu saio com a Joana. Daí é principalmente no supermercado, porque daí a gente passa lá nas prateleiras de novidades, a gente acaba comprando as coisinhas boas. Também não é nada de exagerado, né? Não só os docinhos ou alguma coisa assim. É mesmo assim. E nos dias atuais inclui-se lojas e catálogos virtuais. Então você acessa um site hoje na internet, eu quero ver um computador novo. Você acessa aquele site. Daqui a pouco, a cada página que tu abre na internet, já vem piscando direto ali em qualquer página que tu abre, uma propaganda de um computador à venda. Né? Mesmo que você não precise, vai acabar chamando a tua atenção. E assim vai. E no final você acaba comprando. E aquilo é tão atraente, tão atrativo, que você acaba comprando. Isso também são dados, fontes do livro O Seu Dinheiro. Nesse ponto aqui, do livro O Seu Dinheiro, só rapidamente um item que me chamou a atenção aqui. Acabei de falar em padrão de vida. Uma das histórias aqui, um dos trechos, fala: um casal chegou numa cidade, e aí ele relata a seguinte história:
Nossos amigos tinham carros novos e nós nos sentíamos diminuídos. Precisávamos ter um carro novo também. Interessante, né? O que faz a influência da sociedade. Nossos amigos tinham um carro novo e nós nos sentíamos diminuídos. Os bens materiais faziam com que a pessoa se sentisse inferior. Infelizmente tem muito disso hoje, né? Mais tarde, ao serem transferidos para Orlando, uma história americana, compraram uma casa numa área nobre. Já não tinham dinheiro para comprar um carro, né? Compraram o carro, para não serem tão diminuídos. E aí, compraram uma casa numa área nobre, tomando emprestado dinheiro, e aí o mais cruel, para o pagamento do sinal da casa. A primeira parcela, só para dizer, não, mas a casa vai ser nossa. Financiaram o sinal da casa. Aí já dá para imaginar como é que acaba a história desse casal, né? Dessa forma, sem paciência, ouvindo os interesses das outras pessoas, dos amigos, extrapolando a sua classe social, não se contentando com aquilo que Deus lhes deu. De repente já não tinham mais por falta de cuidado, né? Empréstimos e dívidas no cartão são os principais vilões da inadimplência, revela também o SPC Brasil, fonte 3 de 9 de 2015, bem atual. Então, eu já ouvi pessoas falando que tem 2, 3, 4 cartões de crédito, todos eles com limite estourado, não conseguem mais comprar nenhum porque todos estão com limite estourado. Absurdo, mas é a realidade. Ter dívidas sem adquirir alguma coisa próximo, isso é possível? Você contrair uma dívida sem que você tenha comprado alguma coisa ou sem que tenha investido em algo? Eu acho que sim, temos uma forma. Vocês já ouviram falar de fiança? Ser fiador de alguém? Uma coisa legal isso aí, bem boa, bem interessante. Você pode assumir uma dívida, alguém fala ali, responsável por uma dívida de outra pessoa. 50% dos fiadores acabam pagando essa dívida ou parte dessa dívida. Legal isso, né? E quando você é fiador e não consegue pagar, seu nome fica sujo no mercado. Você não consegue mais fazer nada também, né? Você não consegue mais contrair outras dívidas, que ruim, né? Porque o teu nome está sujo, né? O que a Bíblia diz sobre finanças, sobre fiança? Essa versão aqui, ela traz o homem sem juízo. Tem algumas que falam que o homem tolo, estás tolo, né? Então tem algumas que falam isso. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Provérbios 17, 18. A Bíblia diz que é legal ser fiador? Devemos ser fiadores? Não devemos ser fiadores, né? Então, ela chama quem fica como fiador de alguma coisa uma pessoa tolinha, uma pessoa sem juízo, uma pessoa que não sabe o que está fazendo, alguém que está fora da sua sã consciência. Mas se por falta de entendimento ou por compaixão você ficou fiador, o que a Bíblia fala a respeito? Meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como uma gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Provérbios 6, de 1 a 5. Então, se você tem uma fiança, você é fiador de alguém, não vá mais dormir. Tente conseguir essa pessoa, tire você lá de fiador, ou então, se você conseguir um outro amigo para ficar no seu lugar. Legal, né? E aí, se a gente tem a dívida, a nossa própria dívida ou dívida de fiança, nós podemos não pagar essa dívida? Será que a Bíblia deixa nós não pagarmos essa dívida? A Bíblia fala o seguinte:
Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Você pode ajudá-lo hoje. Se você contrair um empréstimo, um financiamento e tem um recurso para pagar, pague hoje, não deixe para amanhã. E quem te emprestou o dinheiro pode estar precisando. E aí, se você não vai pagar, o que a Bíblia fala? Os ímpios, os que não creem em Deus, os que estão afastados, tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Se nós somos cristãos, nós não podemos pegar algo emprestado e pensar em não pagar esse valor. Nós temos a obrigação. A Bíblia nos diz isso. Se nós pegamos esse dinheiro de alguém, esse alguém vai precisar desse recurso. Esse alguém trabalhou para isso, para conseguir. Mesmo que seja uma empresa grande ou uma empresa financeira, eles têm compromissos a serem honrados e nós precisamos honrar nossos compromissos, até para respeitar a Bíblia. Senão, nós podemos jogar toda a Bíblia fora se nós deixarmos algo para trás. Para fugir das dívidas e manter-se tranquilo, sem entrar em outras, o que nós devemos fazer? Alguns itens. Planejamento. É sempre interessante nós termos um bom planejamento. Anotar. Qualquer coisa que a gente gaste, anote. Faça uma relação. Hoje tem o Excel, é fácil montar uma planilha, entradas, saídas, diferença, aí você vê quanto você ainda tem de sobra para um mês, né? E de acordo com o que gastou e o que entrou no mês, você faz a projeção para o mês seguinte. Peça conselhos apropriados. Às vezes, para algum determinado assunto, você pede conselhos, mas os seus conselheiros não são especializados na área. Então, o que você pode fazer? Você pode procurar um especialista para pedir uma orientação profissional sobre o assunto, sobre o investimento que você vai fazer, orientação financeira, alguém ligado a bancos, ou se você quer comprar um imóvel, alguém ligado à área imobiliária, veículos, temos o Johnny aqui que pode nos orientar também sobre veículos, né? Então, assim sucessivamente, você vai procurando as pessoas que são capacitadas para isso. Depois de ter todo essa relação, esse relatório dos investimentos que você pode fazer, aí você pode procurar os outros conselheiros para que lhe dê uma opinião mais sincera no final de tudo, uma opinião cristã sobre o assunto do investimento. Beleza? Faça orçamentos. Se possível, aumente a sua renda, né? Existem outras formas de a gente conseguir arrecadar dinheiro. Diminua os gastos, esse é o principal. Se não conseguir aumentar a renda, diminua os gastos. Nosso governo, o que ele faz? Ele aumenta os impostos. Ele não diminui gastos, aumenta impostos, né? Por aí vai. Nós não podemos fazer isso, nós temos que achar outros meios de trabalho para conseguir o dinheiro, né? Repense seu padrão de vida de acordo com a sua realidade. Esse é fundamental. Eu não posso querer me comparar com outras pessoas. Eu tenho que ser eu mesmo. Eu tenho que viver a minha realidade. E essa minha realidade eu tenho que seguir. Lógico, eu não posso. A Bíblia não diz que eu devo me conformar com a minha realidade se eu não tenho um bom salário, se eu não tenho uma casa própria, mas que eu tenho que fazer isso com prudência, planejar com prudência para poder alcançar alvos maiores. Acima de tudo, entregar minha vida a Deus, deixar que Ele conduza tudo, colocar em oração e buscar ser um mordomo fiel. Se eu for mordomo fiel um pouco, Deus poderá me confiar mais também à frente. Mas eu tenho que mostrar fidelidade em toda e qualquer coisa que Deus coloca em minhas mãos. Começa pela família e vai para os bens materiais. Tudo é espiritual. Todos os nossos bens, tudo que nós temos em nossas mãos é espiritual. E Deus nos dá isso para desempenharmos uma função muito importante na sociedade e na nossa comunidade. Devemos deixar tudo aos cuidados e nas mãos de Deus e trabalhar para Deus com aquilo que Ele
que Ele nos dá, com aquilo que Ele deixa em nossas mãos. E, finalizando, devemos sempre orar. Qualquer coisa que você faça, ore, peça orientação a Deus. Amém?